Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E a planta que eu apresento a vocês hoje é essa daqui ao lado, conhecida popularmente tanto como pata de elefante ou também nolina. E eu espero que você assista esse vídeo até o final para aprender como deve ser feito na prática o transplante de uma muda que esteja em um vaso, por exemplo, e passá-la diretamente para o solo. E o objetivo disso, nesse caso aqui, do vídeo que eu estou fazendo hoje, moçada, é o seguinte: essa planta já está aqui há aproximadamente 1 ano e meio, e quando eu plantei, ela estava bem pequena. Já nesse momento, ela está muito maior do que ela estava, inclusive tem o card aparecendo aqui em cima, ensinando a fazer o cultivo da pata de elefante em vaso, que foi essa planta que foi cultivada aqui nesse pequeno vaso. E como ela cresceu demais, eu tinha duas opções: ou passar ela para um vaso maior, ou transferir ela para o solo. E como aqui nesse espaço do jardim eu tô querendo transformar ele colocando diversas plantas diferentes, eu decidi colocar a pata de elefante exatamente no ponto que ela tá aqui no vídeo. Inclusive aqui atrás de mim eu gravei já o primeiro vídeo dessa série de vários vídeos transformando esse ambiente, que é fazendo o cultivo do clorofito, uma pequena forração destinada para a sombra. Então tem um card aparecendo aqui para você acompanhar também. Como eu já fiz alguns vídeos no canal em relação a essa planta, comentando sobre as características botânicas dela, eu não vou repetir isso nesse vídeo. E caso você não conheça e se interesse, é só clicar nos cards aqui em cima para você poder assistir. Lá você vai aprender realmente tudo sobre a planta, a origem dela, o local que deve ser feito o cultivo, por exemplo, a sol pleno. Nesse vídeo eu vou realmente mostrar como deve ser feito somente o plantio dela, beleza? Segue comigo! Passando agora para o cultivo da planta, moçada, um dos pontos mais importantes é em relação ao local que você vai fazer o cultivo dela. Por exemplo, a pata de elefante ela é uma planta que demora para crescer, mas depois que atinge o porte adequado da planta, o porte natural, pode ser de 5 metros até 10 metros de altura, ou seja, ela se torna uma planta grande, uma planta alta, mas isso demora um certo tempo. Por isso que é bom você dimensionar o espaço e ter uma noção de que a batata da planta em si, essa parte de baixo, ela vai crescer e expandir bastante, vai ficar grande. Por isso que você tem que ter uma proporção. Aqui nesse caso, eu vou colocar ela praticamente aqui no centro, lembrando que eu ainda vou colocar mais algumas plantas aqui, por isso que não vai ser exatamente no centro, nessa posição, para ficar destacada aqui nesse ponto do jardim. Já em relação à profundidade de cultivo, essa não é uma planta que realmente necessita de uma cova, de um berço profundo para poder realizar o cultivo, mas é sempre ideal você abrir uma cova de pelo menos o dobro do tamanho do recipiente onde ela se encontra. Nesse caso, as patas de elefante, as nolinas, elas costumam ser cultivadas em vasos rasos, e por isso que aqui uma cova com o dobro ou pelo menos 3 vezes o tamanho vai ser o suficiente para que a planta ela consiga crescer vigorosamente, de maneira rápida, durante um longo tempo do seu ciclo de vida. Por isso que é importante você fazer esse preparo inicial muito bem feito. Bom, em relação aqui nesse tamanho que está o pote, que seria 10 centímetros de altura, eu vou fazer uma cova de aproximadamente 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade, que já vai ser mais do que suficiente. Já em relação à largura da cova, não precisa ser necessariamente do tamanho ou um pouco maior do que o tamanho do vaso, já que eu vou retirar um pouco das raízes laterais para poder retirar a planta de dentro do pote. E para o processo eu recomendo utilizar uma cavadeira simples como essa aqui do vídeo, e você consegue encontrar em qualquer casa de agropecuária, casa de jardinagem ou de ferramentas. Ela não é tão cara e vai ajudar bastante, facilitando a retirada do solo do ambiente para poder adicionar a mistura de cultivo. Você tem diversas possibilidades para poder retirar essa planta de dentro do vaso, sendo uma delas, inclusive, cortar o vaso em partes e retirar a planta por completo. Mas como eu pretendo utilizar esse vaso ainda para colocar alguma outra planta, eu não vou fazer isso. Eu vou utilizar, por exemplo, uma pequena pazinha dessa de jardim e também uma faca de serra para poder ir afofando as laterais e tirar o máximo de terra possível das laterais aqui da planta para poder depois retirar ela. Então, acompanha aí comigo essa primeira parte da limpeza. Moçada, eu esqueci de mencionar, mas é sempre indicado você regar a planta utilizando um regador, um balde de água, para poder deixar o solo bem úmido. Assim vai facilitar para você poder trabalhar e retirar a planta sem danificar muito as raízes dela. E se for necessário, utilize uma faquinha de serra, por exemplo, para poder cortar um pouco das raízes excedentes, assim limpando um pouco mais. Você não precisa se preocupar em fazer isso, é só fazer com bastante calma e cuidado, não retirando todas as raízes da planta, obviamente, sim, somente o essencial para você poder retirar a planta. E ela é muito resistente, por isso que ela não vai ter problemas com isso. Feito isso e sentindo que a planta está um pouco mais solta dentro do vaso, com a ajuda de alguém, se o vaso for muito grande, por exemplo, para segurar a parte inferior enquanto alguém tenta puxar a planta para ela poder sair por completo.
Feito isso, turma, calma lá que ainda tem um pouco mais. É necessário cortar essas raízes excedentes que ficaram enoveladas, ou seja, as raízes tomaram o formato do pote, e isso prejudica o crescimento dela se ela for passada para o chão diretamente. Então, você faz um corte sem medo, vai fazer uma limpeza ao redor da planta, tirando essas raízes enoveladas. Partindo agora para a mistura de plantio, moçada, é bem simples. Vou utilizar 3 insumos específicos, que seria a terra vegetal, adubo e também esterco para poder realizar essa mistura, mas você pode utilizar outras coisas, como por exemplo adicionar areia, bocache ou outros tipos de insumos. E tudo isso vai ajudar bastante a planta. E é só você seguir mais ou menos a mesma proporção que eu vou mostrar aqui no vídeo que vai dar certo. Já em relação às medidas, vou fazer uso desse balde para mostrar para vocês, que possui capacidade para 15 litros. E eu vou colocar um balde e meio contendo a terra vegetal, uma terra que tenha bastante matéria orgânica, que vai ajudar bastante no crescimento da planta. Agora, dando continuidade, mais um balde cheio contendo esterco bovino, mas você também pode utilizar a cama de frango se for do seu interesse, porém, busque utilizar 2/3 ou meio balde, já que o esterco, a cama de frango, ela é um pouco mais forte do que o esterco bovino. E para poder finalizar, eu recomendo meio copinho desse de adubo, que vai dar aproximadamente 100 gramas, 80 gramas de adubo mineral NPK, podendo ser esse o 10-10-10 ou 4-14-8, fica na sua escolha. Esse daqui é o 10-10-10, ele é um pouco mais forte e também um pouco mais balanceado, e por isso que eu vou utilizar ele aqui agora. E por que eu não vou colocar mais, turma? É simples, como eu coloquei um balde inteiro de esterco e essa planta ela tá com a raiz exposta, a raiz nua, se você colocar muito adubo vai acabar queimando a raiz da planta e não é isso que a gente quer. Por isso que você adiciona tudo isso, essas quantidades que eu coloquei, mistura bem e depois coloca lá na cova junto com a planta, molhando bem, pois isso vai acabar diluindo um pouco mais, evitando essa queima e esses prejuízos na planta. Agora é bem simples, com tudo em mãos, você vai despejar um pouco dessa carriola ou colocar em balde e despejar dentro da cova até atingir aproximadamente 2/3 do tamanho dela, para você poder colocar a planta dentro e ela não ficar nem muito acima e nem muito abaixo aqui do nível do solo, pois ambas as situações vai trazer problema. Um dos aspectos mais visados e também importantes nessa planta seria a própria batata dela, ou seja, a pata em si, pois ela deve ficar sempre acima do nível do solo, à vista, pois esse é um dos aspectos, dos fatores que mais chamam a atenção nessa planta. Por isso que você pode deixar ela bem realçada. Por fim, nesse momento, que seria um dos principais, realmente o próprio plantio da muda, da planta em si, você vai colocar ela com bastante cuidado dentro da cova, seguindo as regras que eu mencionei. Nesse momento em específico, a planta ficou muito abaixo do esperado e por isso que eu vou retirar ela e colocar um pouco mais da mistura para poder elevar a planta. Colocada a planta dentro da cova, tente alinhar o máximo possível para que ela fique realmente ereta. E para finalizar, complete o restante da cova utilizando a mesma mistura, pressionando bem as laterais da planta para que ela consiga fixar no local. E por coincidência ou não, a proporção que eu fiz dentro dessa carriola foi o suficiente para realizar o plantio dessa muda sem sobrar e nem faltar. E nunca se esqueça de fazer uma boa rega, uma boa irrigação, pois é nesse momento em que a planta mais necessita e pode passar por um estresse hídrico. O recomendado é colocar de 5 a 10 litros, ou seja, 2 regadores de água, por exemplo, aqui no momento do plantio e ficar sempre mantendo o solo úmido, porém não encharcado. Lembrando que a Nolina, a pata de elefante, ela é uma planta de regiões mais desérticas, de regiões mais áridas. E por isso que ela é uma planta que não precisa de tanta água. Se você adicionar água demais, vai acabar apodrecendo as raízes da planta, a batata em si, levando à morte da planta. Então, é sempre bom se atentar, fazendo no máximo de 2 a 3 regas por semana, ou a partir do momento que você perceber que o solo já está ficando bem seco. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueçam de se inscrever e compartilhar para amigos e familiares. Vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E eu também espero que vocês tenham aprendido um pouco em relação ao cultivo da Nolina, transferir ela de um vaso para o local definitivo, por exemplo, beleza? Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!